Olá! Hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas de um vereador. O que tem lá dentro, sabe? Quais são os superpoderes, as proteções que a lei dá para essa pessoa poder trabalhar. Exato. E, do outro lado, quais são as regras do jogo. As linhas que não podem ser cruzadas e, principalmente, o que acontece quando alguém pisa fora da linha. Pois é, e para fazer essa análise, a gente vai usar um manual de instruções bem específico. A Lei Orgânica do município de Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul. Ah, interessante. E, embora seja de uma cidade específica, os princípios que a gente vai discutir aqui, eles são a base da política municipal no Brasil todo. É um microcosmo perfeito para entender a coisa. E a nossa missão aqui é bem clara, né? Especialmente para quem está aí na batalha dos concursos públicos, nós vamos, assim, destrinchar os artigos 44 a 47 dessa lei. Exato. É aquele tipo de conteúdo que parece meio denso, mas que, quando a gente explica, ele revela toda a lógica por trás do legislativo municipal. Vamos mergulhar nos detalhes que as bancas adoram cobrar, mas de um jeito que faça sentido para todo mundo. Então vamos começar pelo que eu chamei de superpoder. É o artigo 44, que diz assim: os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Lendo isso, a primeira impressão que dá é que é um escudo quase impenetrável, sabe? Uma espécie de licença para falar o que quiser sem consequência. É por aí? Olha, essa é a impressão inicial e é uma armadilha. Não é, assim, uma licença para falar o que quiser. É mais uma garantia para poder trabalhar sem medo. Entendi. Pensa no papel do vereador. Ele tem que fiscalizar o prefeito, debater leis polêmicas, muitas vezes contrariando interesses bem poderosos na cidade, né? Claro. Se a cada discurso um pouco mais duro ou um voto contrário ele pudesse ser processado, a função dele seria paralisada pelo medo. Ah, faz todo sentido. Então não é um privilégio da pessoa, mas sim uma proteção da função. Exatamente. A palavra-chave é função. É para garantir que o debate político aconteça de forma livre, corajosa, Certo. e a própria lei já coloca as cercas em volta desse superpoder, sabe? São dois limites muito claros e que, para quem estuda para a prova, são essenciais. O primeiro é, no exercício do mandato. O que isso quer dizer na prática? Significa que a proteção vale para o que ele diz na tribuna da Câmara, numa reunião de comissão, num parecer. Se ele estiver no bar no fim de semana e ofender alguém, essa proteção não vale nada. Ele é um cidadão comum. Certo. O escudo só funciona em serviço, digamos assim. E qual é o segundo limite? O segundo é um limite geográfico, na circunscrição do município. A inviolabilidade dele como vereador de Carlos Barbosa vale dentro de Carlos Barbosa. Ah, Se ele for a um congresso em Brasília e disser algo ofensivo lá, essa imunidade municipal não o protege. É uma proteção para o debate dos assuntos locais no local onde ele acontece. mas essa inviolabilidade não abre uma brecha meio perigosa? Um vereador não poderia usar esse escudo para, sei lá, fazer acusações levianas, até caluniosas contra alguém sabendo que está protegido? Essa é a grande tensão desse dispositivo. E sim, abre uma brecha para abusos, com certeza. É por isso que, como a gente vai ver mais para frente, a lei cria um outro controle: a quebra de decoro parlamentar. A inviolabilidade protege de processos judiciais externos por opinião, mas não protege de um processo interno, na própria Câmara. Entendi. Uma coisa é a crítica política dura, outra é a calúnia sistemática. A linha é bem tênue, sabe? E é um campo de batalha constante. Ok, então o escudo existe, mas não é absoluto. Ele protege o debate, mas a própria Câmara pode punir os abusos. Agora, se a lei dá essa proteção com uma mão, parece que com a outra ela impõe uma lista bem grande de não pode, né? Com certeza. É o que está no artigo 45, sobre as proibições. E a organização dele é muito interessante porque divide as regras em dois tempos. Sim, é uma divisão temporal muito lógica. Tem coisas que o eleito já não pode fazer a partir do momento em que ele recebe o diploma, antes mesmo de tomar posse. E tem outras proibições que passam a valer depois que ele senta na cadeira de vereador. Vamos nesse primeiro momento, então. Depois de diplomado, antes da posse. A lei proíbe duas coisas. Primeira, firmar ou manter contrato com o poder público. Mas tem uma exceção que sempre cai em prova.
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Essa exceção é o pulo do gato. E a segunda proibição, aceitar um cargo de confiança do prefeito. O que isso quer dizer na prática? Na prática, a lei está tentando evitar que o mandato já comece com um conflito de interesses. Imagina só, a pessoa foi eleita e antes mesmo de assumir, já usa influência para conseguir um contrato vantajoso para a empresa dela com a prefeitura. Nossa, seria um problema. A lei corta isso pela raiz. E a exceção das cláusulas uniformes. O que seria isso? Pensa em serviços que são iguais para todo mundo. A conta de água, de luz, o IPTU, são contratos de adesão. O vereador eleito, como qualquer cidadão, vai ter esses serviços, né? Claro. O que a lei proíbe é um contrato especial. Uma licitação para prestar um serviço, vender um imóvel para a prefeitura. Algo que não seja uniforme para todos. Faz todo sentido. E sobre a proibição de aceitar cargo de confiança? Isso visa proteger a independência do legislativo. O vereador foi eleito para quê? Para fiscalizar o executivo. Certo. Se, antes mesmo de assumir, ele já aceita ser, sei lá, um assessor do prefeito, com salário pago pela prefeitura, a independência dele já nasce comprometida. Ele vira, na prática, um funcionário de quem ele deveria fiscalizar. Perfeito. Essas são as regras do pré-jogo. E depois que o jogo começa com a posse, a lista de proibições aumenta. O que mais um vereador não pode fazer? Aí entram mais duas proibições bem importantes. A primeira é ser dono, diretor ou sócio de uma empresa que tenha algum tipo de vantagem em contratos com o município. Não é só ter um contrato, mas um contrato com privilégios, isenções ou favores. E a segunda é bem direta: acumular mandatos. Ele não pode ser vereador e, ao mesmo tempo, prefeito ou deputado. Essa regra sobre empresa parece ser o ponto mais sensível, né? Em cidades pequenas, é muito comum o vereador ser também um comerciante ou um empresário local. Como é que a lei diferencia um contrato normal de um privilegiado? E esse é o desafio gigantesco na aplicação da lei. A fiscalização disso é muito, muito complexa. Um privilégio pode ser um aditivo de contrato que só a empresa dele consegue. Sei. Uma isenção fiscal que não se aplica a outros. Ou simplesmente a prefeitura fazer vista grossa para um atraso. Provar essa intenção, esse favorecimento, é trabalho para o Ministério Público. Entendi. Para quem estuda, o importante é saber a regra. A lei não proíbe que o vereador tenha uma empresa que contrate com a prefeitura, desde que seja em condições de mercado iguais para todos. A proibição é sobre a vantagem indevida. Certo. Vimos o escudo e as linhas vermelhas. Agora chegamos ao ponto que todo mundo quer saber. O que acontece quando as regras são quebradas? O artigo 46 é basicamente a lista de motivos que podem fazer um vereador perder o mandato. É aqui que o bicho pega. Exato. E é uma lista que precisa ser lida com muita atenção, porque os motivos variam muito. Muito. Alguns são sobre conduta, outros são puramente administrativos. Vamos destacar alguns. O inciso 2º fala em utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Esse é o mais óbvio, eu diria. Sim, o clássico. Mas tem um que me chama a atenção pela objetividade. O inciso 4º. Perder o mandato quem deixar de comparecer à terça parte das sessões ordinárias. Ou seja, faltar demais da justa causa. Exatamente. É um critério matemático, preto no branco. Faltou 1/3 das sessões ordinárias, sem justificativa aceita, tá fora. Isso é uma ferramenta poderosa contra aqueles vereadores que somem depois da eleição, sabe? Sei bem. E a lei também menciona faltar às 5 sessões extraordinárias convocadas pelo prefeito. O recado é claro, o mandato exige presença. Outros 2 pontos que parecem bem objetivos. O inciso V, que é fixar residência fora do município, e o VIS, sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Isso. Sobre a residência, parece simples, né? Se você representa uma cidade, tem que morar nela. Mas a condenação criminal me gera uma dúvida. Qualquer crime leva à perda do mandato? Então, a regra geral é que a condenação criminal depois que não cabe mais recurso, o tal do trânsito em julgado,
ela acarreta a suspensão dos direitos políticos. Ah, ok. E sem direitos políticos, ninguém pode exercer um mandato eletivo. Então, em tese, sim, qualquer condenação criminal definitiva levaria à perda. Entendi. Os motivos são claros, mas tão importante quanto o porquê é o como. O processo é o mesmo para quem faltou demais e para quem foi acusado de corrupção? De jeito nenhum. E aqui está um dos detalhes mais fascinantes e cruciais do processo legislativo. Os parágrafos do artigo 46 estabelecem 2 caminhos completamente diferentes para a perda do mandato. 2 caminhos. Sim, dependendo do motivo. E entender essa diferença é vital, principalmente para os concurseiros. E quais são esses caminhos? O primeiro caminho é um verdadeiro julgamento político. Ele se aplica aos casos mais subjetivos, como quebra de decoro, corrupção. Certo? Nesses casos, a perda do mandato não é automática. Ela precisa ser decidida pelo plenário da Câmara por voto da maioria absoluta. E a lei especifica: votação aberta, escrutínio aberto e nominal. Voto aberto. Nada de votação secreta nessa hora. Nada. Todo mundo fica sabendo quem votou no quê. É um processo de cassação completo, com direito à defesa, acusação, um julgamento pelos pares. Entendi. É um processo longo, desgastante e bem político. E qual seria o segundo caminho? O segundo é muito mais direto, quase administrativo. Ele vale para os casos objetivos, onde não tem muito o que debater. Por exemplo, o excesso de faltas. É só contar. Não tem interpretação. Nenhuma. Ou a perda dos direitos políticos por uma condenação. A Câmara não vai rejulgar o vereador. Nesses casos, a perda do mandato é apenas declarada pela mesa diretora da Câmara. Ah, então não tem votação do plenário. Exato. A mesa simplesmente oficializa um fato que já ocorreu, garantindo, claro, o direito de defesa. É uma via rápida. Nossa, essa distinção é fundamental. Então, resumindo, a acusação de corrupção gera um julgamento político na Câmara. Uma sentença final da Justiça ou um monte de faltas geram uma declaração administrativa. Isso muda tudo. Completamente. Muda a estratégia de defesa, a dinâmica política, o tempo do processo, tudo. Bom, a gente já viu o escudo, as regras e a espada que pode cortar o mandato. Mas e se o vereador precisar só dar uma pausa? A vida acontece, né? A pessoa pode ficar doente, pode receber um convite para outra função. Sim. O artigo 47 parece ser a válvula de escape para isso. É exatamente isso. São as licenças, as saídas temporárias que não custam um mandato. A lei prevê basicamente 2 situações. A primeira é para assumir uma função no executivo, especificamente o cargo de secretário municipal. Ah, isso é bem comum. Muito. Ele se licencia da vereança, assume a secretaria e a cadeira dele na Câmara é ocupada por um suplente. E a segunda hipótese? A segunda é a licença concedida pela própria Câmara. Pode ser por 2 motivos: doença ou para tratar de interesse particular. E qual a diferença? A licença por doença, se for comprovada, é remunerada. Já a licença para assuntos particulares tem regras mais rígidas. Não é remunerada e tem um prazo máximo de 120 dias por ano. É para o vereador resolver uma questão pessoal, sem precisar renunciar. E o que acontece com a cadeira dele na Câmara durante essa licença? A cidade fica com o vereador a menos? Não, de forma alguma. O sistema é desenhado para que a representação nunca seja interrompida. Assim que a licença é concedida, o suplente é convocado imediatamente. Ah, bom. A lei diz que ele deve tomar posse já na primeira sessão seguinte. O trabalho continua, a cadeira não fica vazia e o partido daquele vereador continua tendo sua voz e seu voto. O sistema garante a continuidade. Então, recapitulando o que a gente viu, é um sistema bem amarrado. Começa com o escudo forte, a inviolabilidade, para garantir a atuação. Isso. Depois vem as linhas vermelhas, as proibições, para evitar abuso de poder. Se essas linhas são cruzadas, a espada da perda de mandato pode cair, por um caminho político ou administrativo. Perfeito. E por fim tem uma porta de saída temporária, as licenças, que garantem flexibilidade sem paralisar o legislativo. Síntese perfeita. É um ciclo de poder, limites, consequências e flexibilidade. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, sabe? Um ponto para aprofundar. Qual seria? A lei garante a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos.
protegendo a liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, ela pune com a perda do mandato o vereador que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro parlamentar. É a atenção que você mencionou lá no início. Exato. E a questão que fica é, na prática, no calor de um debate, onde exatamente termina a opinião contundente e protegida e onde começa o xingamento ou a ofensa que quebra o decoro e pode custar um mandato. Uma linha muito tênue. Definir essa fronteira não é uma tarefa para a lei, mas um desafio constante e profundamente humano para os próprios parlamentares e para a sociedade que os fiscaliza. Essa talvez seja a regra mais difícil de todas.